Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso pastor divino, nos envolva em mais essa oportunidade de estudo. Estudo que atende à programação estruturada semestralmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje temos como pauta refletir acerca do tema aqui apresentado, os desafios da educação na fase da adolescência. É importante salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. Como este estudo, que será disponibilizado no próximo dia 15 do 11, agora, de 2024. E também a Casa promove uma live que é realizada mensalmente, no último domingo de cada mês, pelo nosso irmão Aderlan Ferraz. Uma programação muito interessante que sempre traz temas inéditos para a nossa reflexão. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos recolhidos em Teu santo nome, elevando os nossos pensamentos para rogarmos ao vosso coração magnânimo a bênção, Senhor, que envolvendo-nos, nos favoreça conduzir a nossa programação em clima de serenidade e harmonia, promovendo as reflexões que o tema recomenda. Permita-nos, Senhor, podermos compartilhar desses momentos com os mensageiros do Senhor, nossos mentores, ampliando-nos as possibilidades quanto ao desenvolvimento de nossa programação. E que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe sempre, assim seja. Queremos inicialmente refletir acerca de algumas questões. A primeira, qual a importância da educação na fase da adolescência? É uma fase de desenvolvimento do espírito enquanto reencarnado e é uma fase de oportunidades. Qual a importância da educação nessa fase? E mais, quais estratégias podem ser mobilizadas na educação do adolescente? Considerando que é um grande desafio esses encaminhamentos para a educação do adolescente. E ainda, como o conhecimento doutrinário, o conhecimento da doutrina espírita pode contribuir na educação do adolescente? Isso é importante porque, a partir do nosso conhecimento acerca da realidade do espírito imortal, nós vamos, então, estabelecer diretrizes para atender aos requisitos da educação para alcançar a dimensão do espírito. E para iniciarmos, queremos refletir acerca dessa pergunta que nós entendemos
que é onde tudo começa, né? Essa fase, ela antecede a fase da adolescência. E por isso nós estamos trazendo essa pergunta aqui, que é uma pergunta do Livro dos Espíritos. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos superiores respondem a Kardec. Encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Nós estamos querendo trazer as seguintes reflexões que essa questão sugere. Veja, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, ou seja, todo espírito reencarna com esse objetivo. Ninguém reencarna com um objetivo que não seja esse. A reencarnação, ela promove as condições para que o espírito, então, possa se aperfeiçoar. E durante esse período, que é a fase da infância, ele é mais acessível às impressões que recebe. Logo, quando o espírito alcança essa condição da juventude, e aqui vamos destacar o período da adolescência, ele já vai se apresentar em uma condição mais acessível para os caracteres da educação. Essa é uma experiência que nós já temos. Uma vez que sou pai de 5 filhos, adultos já, todos eles passaram pela adolescência. E por isso que eu digo aqui que essa fase infantil é a fase de grandes oportunidades do processo da educação. Sobretudo para imprimir os caracteres que vamos destacar aqui na sequência. Viu? Muito bem. A figura que vamos apresentar agora, nós queremos ilustrar essas etapas que envolvem o espírito encarnado. Ele reencarna com o objetivo de aperfeiçoar. Então, a primeira fase, e aqui nós temos a fase da infância, a primeira infância, a segunda infância, né? A puberdade, enfim, né? Que é uma fase de oportunidade, como destacamos na questão 383, que é uma fase que antecede a fase da adolescência, que é alvo nosso para esse estudo. Então, quais os desafios na educação do adolescente? Essa é que é a grande questão. E nós entendemos que os desafios, né, para serem bem atendidos aqui, nós precisamos cumprir com a etapa anterior, que é preparar esse espírito em sua jornada para que ele possa alcançar essa fase em condições favoráveis, maleável, dócil, não é? Para ele poder, então, numa condição estruturada, no modelo mental bem orientado, com diretrizes seguras, porque a educação vai promover isso a ele avançar para a idade adulta. Nós não caracterizamos aqui as demais idades, porque a adulta, aí você pode, né? 60 a mais, enfim. Viu? Mas essa é a reflexão que queríamos fazer aqui. Ou seja, trazer a fase da infância como uma fase de oportunidades no processo da educação do espírito imortal. Esse espírito que vai alcançar essa fase aí da adolescência, que é uma fase de transição aqui, como ilustra a figura.
Muito bem, então, para nós podermos avançar um pouco mais e entender essa fase da adolescência enquanto uma fase de oportunidades, vamos compartilhar aqui uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 385, que o Kardec formula aos espíritos superiores, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? A resposta, então, dos espíritos superiores é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Esse grifo aqui é nosso. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Nós estamos falando aqui de uma criança, porém um espírito de uma longa jornada, que pode trazer consigo as suas mazelas, as suas imperfeições morais, mas traz consigo também todos os seus potenciais, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, trazemos em nós o germe divino para podermos nos orientar em nosso processo evolutivo. E entender que esse olhar atento para essa fase infantil, como nós falamos há pouco, destacamos há pouco, que é uma fase de oportunidades, nós precisamos, então, desenvolver as estratégias para criar condições desse espírito que estamos acolhendo, esse espírito que reencarna, com o objetivo de aperfeiçoar, criar condições para que isso aconteça. Porque é essa condição que vai favorecer a educação desse espírito, tanto na fase infantil como na fase da adolescência, e com a condição de adulto. Nós optamos, então, por trazer aqui apenas um trecho da resposta, porque é uma resposta longa dessa pergunta 385, e na sequência do estudo nós vamos selecionar mais alguns trechos para podermos refletir. Né? Viu? Para refletir acerca dessa fase, da fase da adolescência, que é uma fase de oportunidades, eu já disse isso aqui. Né? Algumas pessoas, às vezes, até em tom mais irônico, de brincadeira, falam que é a fase da aborrecência. Nada disso. Nada disso. É fase de oportunidade. A gente precisa desenvolver essa sensibilidade para entender esse espírito imortal nessa fase, né? E das demandas que ele apresenta para a sua educação, que é isso, vamos refletir na sequência aqui. Porque é um espírito que clama por isso. Porque ele trouxe na sua bagagem, assim, ou melhor, no seu plano encarnatório, esse objetivo de aperfeiçoar. Não é? E aqui, só para nós podermos assim ilustrar com a figura, para nós entendermos que o adolescente, né, que vamos dar foco em nosso estudo para tratar dos desafios da educação, né, do adolescente, é um espírito imortal. Só recapitulando, um espírito reencarnado, que tem essa constituição, espírito, perispírito e corpo físico. Quando nós, ao examinarmos do ponto de vista físico o adolescente, nós estamos vendo ali, nós estamos diante de um jovem de pouca experiência. Mas enquanto o espírito é de longa jornada.
Porque esse olhar, normalmente, se dá a partir dessa constituição física. Mas nós precisamos entender que esse espírito é um espírito que traz oportunidades. Ele traz consigo potenciais. As potencialidades que vão dar sustentação para o seu progresso espiritual, para o seu aperfeiçoamento. Entretanto, é preciso considerar que ele traz também imperfeições morais. Ou melhor, ele pode trazer imperfeições morais. Nós podemos estar recebendo espíritos numa outra condição evolutiva, não é? Mas, via de regra, num planeta como o nosso, na condição de prova e expiação, nós vamos encontrar predominantemente espíritos que trazem essa condição das imperfeições morais. Notadamente, a questão do egoísmo e do orgulho. Não é? E tem um projeto reencarnatório. Esse projeto reencarnatório tem como essência o quê? O seu aperfeiçoamento, o seu progresso espiritual. Então, essa é a análise que devemos fazer para entender a demanda do espírito quanto aos processos que envolvem a educação, para entender quais são esses desafios, não é? Nós vamos encontrar nesse livro, Adolescência e Vida, é um livro que nós recomendamos, sabe? É um livro de cabeceira para quem lida com adolescentes e para o próprio adolescente. É um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, né? Psicografado pelo espírito Joana de Ângeles, que traz aspectos conceituais muito interessantes. E eu vou citá-lo aqui em alguns momentos, e aqui é o primeiro trecho que eu queria compartilhar. E o grifo é nosso. E a Joana vai dizer o seguinte, que o adolescente atual é espírito envelhecido, como estamos destacando aqui. Acostumado a realizações nem sempre meritórias, o que lhe produz anseios e desgostos aparentemente inexplicáveis, insegurança e medo sem justificativa, que são remanescentes de sua consciência de culpa, em razão dos atos praticados, que ora veio reparar, superando os limites e avançando com outro direcionamento pelo caminho da iluminação interior, que é o essencial objetivo da vida. E aqui nós estamos falando, obviamente, do espírito que se apresenta nesse contexto aí de provas e expiações, trazendo essa condição. Uma condição para a qual ele precisa de um programa redentor. Ele precisa avançar com outro direcionamento no caminho da iluminação interior, como destaca aqui a Joana. E isso se dá pela educação. Quando ela disse aqui, acostumada a realizações nem sempre meritórias, por quê? Prevaleceu o egoísmo e o orgulho, orientando o comportamento desse espírito em suas vidas pregressas. Agora, como ele vai avançar com outro direcionamento no caminho, né, da iluminação interior? É preciso submetê-lo no processo de educação, buscando orientá-lo quanto aos aspectos essenciais
para o espírito imortal, para os valores do espírito. É preciso que ele tenha um novo direcionamento, novas diretrizes. Se em experiências pregressas ele se orientou de forma equivocada, tomando como base o egoísmo, o orgulho, é preciso que ele agora se oriente pelo altruísmo, pela humildade, que é o essencial para a vida. Ensiná-lo a amar. Vamos. E esse adolescente, ele vai encontrar em sua caminhada várias setas, várias opções. Ele vai estar diante de várias escolhas. A dúvida vai se lhe apresentar. E aí vem o questionamento: qual caminho seguir? Qual a escolha a fazer? Aí vem a importância da educação. E de se atentar para os desafios que essa educação vai impor ao educador. Para que esse adolescente tenha embasamento, tenha conhecimento, tenha visão de vida para fazer as suas escolhas. Nesse sentido, essa pergunta aqui nós entendemos que ela é chave. Pergunta 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos superiores respondem a Kardec: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E aqui nós estamos falando do progresso moral e o progresso intelectual. E aqui destacar que são duas dimensões de aprendizagem para as quais devemos atentar e atender esses quesitos do processo que envolve a educação do espírito imortal em todas as fases. E aqui nós estamos destacando a fase da adolescência. E para nós podermos ilustrar essa questão, nós queremos aqui compartilhar essa figura, que traz aqui como perspectiva um gráfico. Na horizontal, nós temos aqui a variável da inteligência, que é uma das dimensões destacadas na questão 780. E na vertical, a variável moral, que é a outra dimensão. Então, nós temos as duas dimensões de aprendizagem, a inteligência e a moral. E nós queremos ilustrar aqui com o gráfico o seguinte, que essas duas dimensões, quando desenvolvidas, vão nos conduzir a um objetivo, que é a perfeição. A perfeição, que é esse caminho para Deus, ele se dá a partir dessa construção dos caracteres intelectuais e morais. Ora, nesse sentido, nós vamos ter o seguinte: a manifestação da lei divina se dá em todo o percurso, porque Deus criou o espírito simples e ignorante para progredir. E as suas leis se manifestam nesse sentido, estabelecendo um determinismo que orienta o espírito para a perfeição.
Obviamente, em se tratando do espírito, né, nós estamos falando de um determinismo relativo, porque ao longo dessa trajetória que o conduz à perfeição, ele tem a liberdade, ele tem o livre-arbítrio, nas circunstâncias, obviamente, que ele consegue utilizar. Quanto mais evoluído, maior é a liberdade desse espírito, né? E aqui nós temos, só para ilustrar, os estágios evolutivos desse espírito que está fazendo essa caminhada, não é? Que nós estamos chamando de estágios evolutivos normais. Veja, aqui nós queremos ilustrar o seguinte, que o espírito está evoluindo tanto intelectualmente como moralmente. E com isso ele alcança uma condição de estar harmonizado com a lei de Deus, com as leis soberanas da vida. Contudo, nem sempre é assim. Porque essa é a trajetória que nós devemos buscar em nossa caminhada. E é nesse sentido que devemos orientar e conduzir a educação do adolescente. Buscar a sua perfeição. Ora, e buscar a perfeição como? Tanto intelectual como moral. A gente observa muito que a escola convencional trabalha os aspectos científicos, imprimindo, ou melhor, criando as condições para que esse espírito possa crescer nessa perspectiva intelectual. Porém, nem todas trabalham essa dimensão moral para formar o caráter desse indivíduo que transita na sociedade. Porque é essa formação que é a formação plena. Porque se isso não acontece, ou seja, desenvolver tanto a dimensão da inteligência como moral, você pode criar uma condição para que esse espírito faça escolhas equivocadas. E aí pode criar um desvio, que nós queremos caracterizar aqui as consequências desse desvio. Nesse sentido aí, dessa linha tracejada, né, que não o sentido da perfeição, isso já cria um desequilíbrio em relação às leis de Deus. Isso aqui nós estamos chamando o seguinte, é um desvio, ação equivocada. Por quê dessa ação equivocada? Qual é a causa de tudo isso? Não é? Porque se nós seguirmos a trajetória da linha verde, né, que vai lá na perfeição, que tem como perspectiva o objetivo e a meta da perfeição, significa que nós estamos submissos plenamente à lei de Deus, agindo em consonância com a lei de Deus. As leis soberanas da vida, elas prevalecem como orientação para a nossa vida. Orientação plena. O desvio já é uma ação contrária à lei de Deus. E isso se dá por escolhas. Escolhas que fazemos. E aí a pergunta, qual escolha que eu quero que o adolescente faça? Que o jovem faça? Porque esse jovem vai ser adulto. E ele vai, já na condição de adolescente, ele já assume autonomia. Ele já começa a assumir independência, porque é uma condição natural.
E nós, educadores, precisamos atentar para isso. Seja na condição de pais, né? Seja na condição de professores e em qualquer contexto da vida. Nós precisamos entender que esse adolescente, ele já assume, né? Ele já busca naturalmente assumir essa condição de independência, de autonomia para fazer as escolhas. Porque o livre-arbítrio é um atributo do espírito. Mas a questão é como nós queremos que esse jovem se posicione. Qual o posicionamento que nós queremos que ele faça? Ora, o objetivo do processo reencarnatório é a perfeição do espírito. É alcançar a perfeição. Só que com o livre-arbítrio, ou ele segue o curso da perfeição, ou ele promove um desvio. Por que que ele desvia desse caminho que conduz a Deus, nosso Pai? Qual a razão? Qual a causa disso tudo? Nós queremos destacar dois aspectos aqui, o egoísmo e o orgulho, que vão prevalecer nessa escolha. Então, se essa é a causa que vai promover esse desvio na escolha do adolescente, eu preciso colocar essa dimensão, colocar esses aspectos na minha dimensão de aprendizagem. Trabalhar isso como um desafio, ou seja, combater o egoísmo e o orgulho, criar condições para que esse jovem, para que esse adolescente combata o egoísmo e o orgulho. Por isso que nós trouxemos a questão lá acerca da infância. Isso precisa ser trabalhado enquanto diretriz, não só nesse momento aqui da adolescência que estamos destacando, mas, sobretudo, a partir do momento que nós acolhemos esse espírito para uma jornada aqui no plano físico. Né? Muito bem. Isso aqui tem consequências, que é a dor. A dor do equívoco, do erro cometido. Porque normalmente esse desvio se dá pelo distanciamento do amor. Nós nos divorciamos de Deus, como diz a Joana de Ângeles, né? E esse distanciamento de Deus é a não observância às suas leis, sobretudo a lei de amor. Não é? Consequência, a dor é o sofrimento, que é a resposta, a manifestação da lei de causa e efeito. E por isso que a dor sempre nos traz oportunidades. A dor não é nenhuma punição. A dor sempre traz uma mensagem de Deus, que é a mensagem do despertar para a vida. Despertar para os verdadeiros aspectos essenciais da vida. Para o que é essencial. E esse despertar faz com que então a gente busque uma outra perspectiva, um outro direcionamento, que é a correção de rota. Então eu vou voltar agora, porque a minha referência é a referência que a lei de Deus estabelece para a perfeição. E nesse sentido,
o retorno para Deus, né? Esse retorno para Deus passa a ser a pauta para esse espírito que se submeteu à dor. A dor chega para cada um num estágio. Cada um vai experimentar a dor de acordo com a sua necessidade, de acordo com a infração cometida, com o delito cometido. E esse retorno para Deus, então, é uma redenção, é um processo de libertação. Essa questão é a questão 780 que nós estamos desenvolvendo. Portanto, nós queremos aqui, com essa figura, essencialmente dizer o seguinte, que o grande desafio na educação do adolescente é trabalhar esses aspectos da dimensão moral. Que ele busque uma orientação, não o egoísmo, mas o altruísmo, que ele olhe para o próximo com outro olhar. Não o orgulho, mas a humildade, que ele compreenda o semelhante. Que ele seja indulgente, que ele seja benevolente. Que ele faça caridade. Que ele perdoe o outro próximo. Nesse sentido, o grande desafio, nós entendemos, é nesse sentido aí. Porque a felicidade está nessa trajetória, quando buscamos o caminho da perfeição em harmonia, em consonância com a lei de Deus. E um comentário de Kardec na questão 917, para a gente refletir, é muito interessante, que ele vai dizer assim, que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então está aqui. Esse é o grande desafio. Combater o egoísmo, destruí-lo e desenvolver a caridade, o amor, a indulgência, a benevolência. Essa é a diretriz que devemos, então, estabelecer nesse processo que conduzirá o adolescente, o jovem, para o futuro. Entender esses aspectos como a essência da educação. A educação do espírito imortal. E essa questão aqui amplia mais ainda a nossa perspectiva de reflexão, que é o seguinte: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Trazendo ainda a análise daquela figura que compartilhamos, para entender essa resposta. Veja, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Ora, como pode o progresso intelectual? É o conhecimento, é o progresso intelectual que vai ampliar as possibilidades do indivíduo para fazer suas escolhas. Porque ele passa a ter discernimento e vai fazer as suas escolhas com conhecimento, com razão, entendendo os desdobramentos dessas escolhas.
É aqui que ele pode ser consequente, previdente, e não inconsequente, não imprevidente, porque se ele tem inteligência, ele reúne condições para fazer a escolha adequada. Como, os Espíritos respondem a Kardec, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência, ele amplia essas possibilidades, inclusive, de escolha. Porém, aumenta a responsabilidade dos atos, como destacamos lá na figura. Por isso que é necessário não só desenvolver essa dimensão intelectual, mas, sobretudo, desenvolver a dimensão moral para formar o caráter do jovem, do adolescente. Porque quando ele chegar na fase adulta, ele vai reunir melhores condições para fazer suas escolhas. E nesse sentido, um desafio é ser exemplo, para que ele possa mirar um exemplo. E o educador precisa ser essa referência, que começa no lar, na família. Kardec continua aqui, é um comentário que nós estamos trazendo também, que a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Está vendo? Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Esse é o grande desafio. É a chave do progresso moral, que, como ele diz, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. E aqui nós estamos falando assim que é preciso desenvolver essa dimensão para trabalhar perspectivas para esse jovem, como do altruísmo, da humildade, da indulgência, do perdão, da caridade, da benevolência, enfim, das virtudes. E o André Luiz, o Valdo Vieira, no livro Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz, vai dizer o seguinte: a educação da alma é a alma da educação. Estratégia para educar. E a Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, ela traz aqui um trecho muito interessante, que é no período da adolescência que se determinam os programas, os projetos de vida que se tornarão realidade, ou não, de acordo com o estado emocional do jovem. Olha só a responsabilidade do educador, em qualquer contexto que ele esteja, sabe? Seja no lar, na escola, enfim, numa empresa. Ela vai dizer ainda que o adolescente está em formação e, naturalmente, possuindo forças que devem ser canalizadas com equilíbrio para que não o transtornem. Necessita de apoio e de discernimento e de orientação familiar, porque lhe falta a experiência que melhor ensina os rumos a seguir em qualquer tentame da vida. Diz mais ela: a influência dos pais é decisiva na elaboração e desenvolvimento do idealismo, na afirmação da própria identidade, sem que haja pressão ou autoritarismo dos genitores. Antes, oferecimento dos meios para o diálogo esclarecedor
sem a sujeição dos conselhos castradores e impositivos, sem de maus resultados. O grifo aqui é nosso, ó. Sem que haja pressão ou autoritarismo dos genitores. Nós precisamos trabalhar o processo da educação que envolve adolescente com autoridade. Autoridade ética, autoridade moral, autoridade da compreensão, autoridade da humildade, do altruísmo, para que sejamos referência para esse jovem. Para oferecermos condições de diálogo esclarecedor. Conversa. Porque é entender que o adolescente, ele já reclama por um posicionamento mais autônomo e independente. Ele já reivindica essa condição, o que é natural, porque é da lei. É um espírito imortal reencarnado que já está numa outra fase de transição, que já ele está na fase adulta. Tem suas dúvidas? Tem. E ele precisa dessa referência de autoridade e precisa do diálogo esclarecedor, para que ele possa construir um modelo mental que seja compatível com as leis soberanas da vida. Como estamos destacando, né, nas reflexões aqui desse estudo. Então, esses são desafios. E mais, de acordo com a Joana, os pais e os educadores são convidados, nessa fase da vida juvenil, a caminharem ao lado do educando, dialogando e compreendendo-lhe as aspirações. Porém, exercendo uma postura moral que infunda respeito e intimidade. Para educar, seja na condição de pais, os educadores, de forma geral, é preciso ser referência. É preciso ter autoridade. Não é autoritarismo, é autoridade. Autoridade que se assenta no altruísmo, na humildade, na benevolência, na compreensão, na tolerância, na paciência, no tato, no diálogo respeitoso. É nesse sentido. Esses são os desafios para educar em qualquer fase, nessa fase da adolescência, sobretudo. A essência do projeto existencial do adolescente. Veja, para trazer para nós, educadores, né, uma condição que nos faça refletir acerca do que é essencial, do que é real, para nós entendermos que o mundo, a escola, o planeta traz para nós muitas oportunidades para alcançarmos a perfeição, para progredirmos espiritualmente. Mas em função da condição, sobretudo atual, de transição, por tratar um mundo de prova e expiação, nós ainda estamos diante de convenções que podem confundir esse jovem, que podem iludir esse jovem. E ele precisa entender o que é essencial. E cabe ao educador criar condições nesse sentido. Veja o que ela traz. Que o projeto existencial do adolescente não pode prescindir da visão espiritual da vida. Esse grifo é nosso.
não pode prescindir da visão espiritual da vida. Ele precisa entender: eu sou um espírito imortal. Ele entender de onde ele veio, qual é o propósito dele aqui, para onde ele vai, qual é o seu destino. Então, na sequência aqui, né? O projeto existencial do adolescente não pode prescindir da visão espiritual da vida, da realidade transpessoal dele mesmo, das aspirações do nobre, do bom e do belo, que serão as realizações permanentes no seu interior, direcionando-lhe os passos para a felicidade. Essa é a essência. Que ele precisa compreender, mas antes disso, nós, educadores, precisamos compreender para ser referência para ele nesse sentido. E essa pergunta nós vamos trazer aqui, porque nós já conhecemos 625, né? Mas é uma pergunta que é a chave para entender esses desafios. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus, nosso Senhor, nosso pastor divino. Ele é a referência de amor. Ele é o guia, porque mostra o caminho para Deus. E Jesus é a referência de amor, que nos aponta. O propósito não é a perfeição? Jesus, portanto, é essa referência, é o guia, porque mostra o caminho para Deus. E mais, é a referência de amor, é o modelo de amor, porque ele amou a todos. O que ele nos legou foi uma referência para a vida, para entender a essência da vida. Portanto, o guia mostra-nos o modelo para Deus, das suas leis, das leis de Deus. Queremos entender, então, a magnitude da obra de Deus, de suas leis? Vamos, então, buscar a intimidade dos ensinamentos de nosso Senhor, que aí nós vamos compreender, então, como alcançar o Pai. Enquanto modelo, qual a referência eu devo buscar para a vida? Referência de amor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um grande desafio, estabelecer Jesus como diretriz para a vida. Isso começa lá na fase infantil, por isso destacamos lá aquela questão no início, sabe? E na questão 208, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, nós temos uma missão, nós temos um compromisso com a lei de Deus, que é criar condições para promovermos o progresso dos filhos. E aí nós temos duas fases: a fase infantil e a fase da adolescência. Precisamos ter consciência acerca dessa responsabilidade, dessa obrigação, né? Desse dever. Então, para conduzirmos o nosso estudo para o final, nós queríamos refletir acerca desse outro trecho da questão 385, que nós já destacamos aqui a pergunta
e apresentamos um trecho, aqui um outro trecho, porque nós queremos refletir acerca da educação que antecede a fase da adolescência. Para nós espíritas, sobretudo, entendermos a importância da educação para atender às necessidades do espírito imortal. O espírito que traz suas potencialidades, mas também pode estar trazendo suas imperfeições morais, suas mazelas. E nesse sentido, essa resposta é uma resposta longa, mas eu estou compartilhando apenas alguns trechos aqui desse estudo, como eu fiz no início. E agora, para a gente fechar, para a gente conduzir para o final, nós trouxemos esse trecho. Veja que os espíritos respondem a Kardec que a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Esse é o propósito da vida, essa é a essência, esse é o sentido da vida. A perfeição. Desenvolvendo aquelas duas dimensões da inteligência e da moral, que formam o caráter. Então, a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nessa fase, é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Uma resposta aqui em consonância com o que nós refletimos há pouco, a missão sagrada dos pais. Porque é nessa fase infantil que o espírito vai apresentar essa condição de docilidade maleável. Como eu disse aqui, nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Essa fase que antecede, portanto, a adolescência. Então, esse é um grande desafio nosso na condição de educadores. E agora sim, para nós encerrarmos, queria compartilhar 3 trechos aqui. Primeiro, do Emmanuel, no livro Consolador, que vai dizer o seguinte, que o sentimento e a sabedoria são 2 asas com que a alma se elevará para a perfeição. Como já destacamos aqui, são as dimensões de aprendizagem. Esse é o nosso desafio no processo da educação, entender essa necessidade do espírito imortal. Esse outro trecho também do Consolador, que a melhor escola ainda é o lar, o grifo é nosso, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E, finalmente, pelo irmão X, no livro Pontos e Contos, cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Que possamos, então, todos, com essas reflexões, criar essas condições, plantar a semente da intimidade do Espírito que acolhemos e que recebemos para uma jornada aqui no plano físico. Esse Espírito, então, pode estar na fase infantil, adolescência, adulto, melhoridade, enfim. É preciso que ele desenvolva essa semente. É preciso que nasça um modelo mental, que é o modelo que Jesus nos ensinou, que é o do amor. Muito bem, e com isso nós encerramos o nosso estudo, agradecendo a todas e todos que compartilharam conosco desses momentos, dessas reflexões. Oportunidade que também agradecemos ao nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela bênção do Senhor que nos envolveu em mais essa oportunidade que nos permitiu refletir acerca do tema aqui desenvolvido. Que possamos, Senhor, ao longo de nossa caminhada, buscá-lo sempre como fonte de inspiração para a nossa conduta diária. E que a vossa paz nos acompanhe sempre. Assim seja.